Associação de capacitores. De capacitores. Associação de capacitores. A gente tem dois tipos de associação, né? A primeira é a associação em série. O que acontece com a parte de capacitor? O que muda? Tá? Vou pegar um desenho aqui. Encontrei um desenho bonito igual eu encontrei da outra vez. Que triste. Então, se não tem um bonito, vai o fêmea. Ó, associação de capacitores. Como que fica essa associação? Quando a gente está falando de associação em série, a gente tem os capacitores nessa forma aqui, certo? Dois capacitores associados em série. Como que a gente calcula a capacitância equivalente? Porque aqui a gente está preocupado com a capacitância equivalente. No caso da série no capacitor, é o inverso do resistor. O capacitor em série é igual ao resistor em paralelo. Então, para a gente calcular a equivalência, a capacitância equivalência, é 1 sobre C equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Então, em série, a gente tem essa resolução aqui, tá? Que a capacitância equivalente é simplesmente essa equação para calcular. Claro, se a gente está falando de uma associação de dois capacitores, ó, dois capacitores. Se só tem dois capacitores, você pode usar aquele mesmo esquema que eu te ensinei em resistor. Lembrando que você não pode confundir, hein? Resistor em paralelo com capacitor em paralelo. Ó, capacitor em série é igual ao resistor em paralelo. Então, quando eu tenho em série dois capacitores, eu posso usar que o C equivalente é igual ao C1 vezes C2 dividido pela soma. O produto pela soma. Isso quando tem dois capacitores. No segundo caso, que eu tenho dois capacitores iguais, nesse segundo caso, que os dois são iguais, a capacitância equivalente simplesmente, na verdade, não é dois iguais, né? Pode ser, deixa eu mudar aqui, vai. Capacitores iguais. Então, ó, se eu tenho uma série de capacitores iguais, então, ó, se eu tenho uma série de capacitores iguais, o que a gente sabe? Que a capacitância equivalente vai ser a capacitância dividido pelo número de capacitores. Isso daqui é igual ao que a gente tem no resistor em paralelo, tá? Então, ó, cuidado para não confundir. Essa série aqui, essas equações de série vale para o capacitor. É invertido. E claro, o nosso outro caso é o capacitor em paralelo.
Então, a gente tem o série ou paralelo. Vamos pegar a imagem do paralelo. Então, no caso do paralelo, a capacitância equivalente é simplesmente a soma dos capacitores, tá? Isso no paralelo. Capacitor paralelo, hein? Cuidado, hein? Cuidado, 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 tá? Tudo que eu tô falando aqui é do capacitor. Eu não sei se vocês já viram a imagem de um capacitor, como que é um capacitor. Na verdade, o capacitor, a gente desenha ele assim, no circuito, mas, na verdade, ele é algo sempre cilíndrico, né? Ele tem sempre um formato cilíndrico. Deixa eu mostrar a imagem de capacitores. Isso aqui são capacitores, tá? Se você abrir qualquer componente aí eletrônico aí, geralmente vai ter um desses equipamentos aí, um desses dispositivos aqui, esses cilindrinhos aqui, isso são capacitores, tá certo? Ó. E você for ver, ó, tem até a capacitância marcada aqui, ó, nesse daqui, ó, 47 microfarad, tá? Microfarad, para você ver o tamanho do capacitor, um tijolo para 47 microfarad. Então, Faraday é uma escala muito forte. Um Faraday é um caminhão, hein? Um Faraday é coisa para caramba, tá? Então, esses são os capacitores em paralelos ou em séries. Alguma dúvida? Tudo faz sentido? A vida voltou a sorrir para vocês de novo? Eu não vi o chat se tinha alguma coisa. No celular é diferente. No celular é diferente. Não é esse cilindro por uma questão de dele ser fininho, né? Mas tem um princípio parecido. Que imagina você tem que colocar você tem que colocar um tubão desse aqui dentro do celular, não vai dar. Esse tubo aqui é maior que o celular. Tá? Então, tudo bem que eles são pequenininhos, tá? É que tá um comparando o outro. Mas no 1, rapidinho, volto. O 1 é esse aqui. Na hora que você falar, estou pronto, falo eu também. Ó, eu vou aproveitar que o Heitor está aqui e vou mostrar, eu vou falar de uma outra coisa. Por exemplo, o que você sabe? Quando a gente tem um sistema em série, ó, uma coisa importante. A corrente, quando ela passa no capacitor, ela passa por um instante de tempo muito pequeno. Então, ela passou a corrente aqui. Nossa, tá falhando minha caneta? Sério? Ah, porque tem que ser aqui. A corrente passa num instante de tempo muito pequeno. Quando passa a corrente, já carrega o capacitor automaticamente, tá? E aí, a partir disso, parou de passar a corrente. Então, assim, a gente nem considera que passa a corrente pelo capacitor, tá? Eu estou falando uma aproximação. Então, a corrente é tão rápido para carregar um capacitor que essa corrente aqui a gente nem considera. Então, quando um capacitor está associado num circuito,
Aonde tem o capacitor, não passa corrente, mas tem diferença de potencial, tá? Tem diferença de potencial. Então, por exemplo, nesse caso, o que, que a gente sabe? A gente sabe que Q, o U, quando a gente está em série, o U é diferente para cada um deles, certo? Quando a gente está em série, o U é diferente para cada um deles. Então, o que, que vai acontecer? Se o C muda e o U muda, o Q é uma constante. Quando eles estão em série, significa que o Q1 é igual ao Q2. Tá? A carga que eles vão armazenar é igual. Agora, quando eu estou falando do sistema em paralelo, quando eu tenho um sistema paralelo, o U é o mesmo. Então, ó, Kiko. Então, você muda a carga armazenada e muda quando a capacitância é diferente, você mudou a carga armazenada. Então, ó, quem que armazena mais carga? Quem tem maior capacitância. Maior capacitância, maior carga. Tá certo? É C por N. É. Os capacitores iguais é C por N. Você precisa que eu volte lá de novo? Não é C por N. Isso aqui você não precisa copiar, não. Então, ó. Fera. Todo mundo. Champions. We are the champions, my friends. Então, ó, já que vocês estão virando aí os deuses do conhecimento, vamos fazer uns exercícios, né? Ó, vocês vão ver pelos exercícios, eu vou até usar depois as nossas apostilas para mais exercícios, porque assim, não é um negócio que aparece assim no vestibular. Você pode ir lá no Classroom e pegar circuitos elétricos capacitores. Circuitos elétricos capacitores. Eu acho que o 1 aqui eu errei a mão. É que eu errei a mão? Errei. Não foi anulado. Ai, que merda. Tudo bem. A gente faz o 2. Vocês estão prontos? Prontos ou não? Lá vou eu. My name is Jackie. Ó. Você viu que aqui eu tenho um circuito que tem um capacitor. Ó, ele pega e fala assim. No circuito ideal esquematizado na figura, o gerador fornece uma tensão de 200 volts. As resistências internas 1 e 3 são iguais a 20 e a resistência 2 igual a 60. A capacitância é de 2 vezes 10 a menos 6 Faraday, ou ele poderia colocar 2 microfaraday. Tá bom. Nessas condições, a quantidade de carga no capacitor será em C. Ó, o que a gente sabe? A gente sabe as resistências, né? Ó, a gente tem que a resistência 1 é igual à resistência 3, que é igual a 20 ohms. A voltagem é 200 volts. A resistência 2 é 60 ohms. E a capacitância, eu vou colocar 2 microfaraday. Tá bom? Todo mundo feliz? Eu tô feliz, vocês estão felizes. Ó, o que eu já falei para vocês? O capacitor carrega muito rápido. Então, é como se ele não existisse no circuito, porque depois que ele está carregado, a corrente não passa por aqui. Então, todos esses resistores estão associados em série. Isso daqui não é nó. E isso daqui não é nó. Por que não é nó? Porque eu tenho um capacitor em jogo. Tá muito claro isso para vocês?
Porque como eu não tenho como esse cara carrega muito rápido, a corrente para de passar aqui rapidamente no circuito. Então a gente considera que o capacitor está carregado e a corrente que está passando aqui não existe. O capacitor, você pode tratar o capacitor como se ele fosse um voltímetro ideal. Se eu tivesse um voltímetro ideal aqui, não ia passar corrente por aqui. O circuito está em série. Ok? Sim ou não? Para saber qualquer informação do capacitor, eu preciso saber a DDP em cima do capacitor, que eu vou chamar de 1. Aí você fala assim, o DDP em cima do capacitor é 1. Eu infartei, tive que chamar a ambulância, o marido está preocupado que vai ficar viúva, porque não é, né? Porque se o circuito está em série, a DDP em cada resistor é diferente. Vou até chamar de 2, né, para ser mais. A DDP em cada resistor é diferente. E esse capacitor está com a DDP do resistor 2. Qualquer informação que você precisa tirar de um capacitor, você precisa encontrar a DDP em cima do capacitor. Claríssimo isso? Tá bom. Então, ó, o que vai rolar? Se a gente sabe isso aqui, o que a gente faz? Vamos encontrar a corrente que passa nesse circuito. Então, ó, porque sempre é assim, se eu preciso saber a DDP nesse ponto aqui, eu preciso saber a corrente que está passando aqui. Como a gente sabe que tudo está em série, a corrente que passa no resistor 1 é igual ao do resistor 2, que é igual ao do resistor 3. Tá? Sai do mais, vai para o menos. Então, o que é o primeiro passo? Sempre aqueles passos. Primeiro passo, acha a resistência equivalente. Opa, está em série. Então, a resistência equivalente é a soma das resistências. Então, isso daqui vai ficar 20 mais 60 mais 20 é o vulgo 100, 100 ohms. Segundo passo, encontra a corrente. Usando quem? O nosso amigão, Uri. Então, daqui a gente tira que a corrente é U sobre R equivalente. U é 200, que ele deu para a gente, e aqui vale 100. A corrente vale 2 amperes, você está feliz? Você está feliz? Eu estou feliz, todo mundo feliz. Até aqui é o esquema original de todo exercício que envolve circuito. Esses dois primeiros passos são meio batidos, sempre acontece isso. Aí depois você tem que ir para a pergunta que ele faz. Bem, a pergunta ele quer saber qual é a carga armazenada no capacitor. Para achar a carga armazenada no capacitor, você tem que lembrar que é de Kiko que você precisa. Pera, então, ó, eu sei a corrente. A corrente que está passando é 2 amperes. Para encontrar a DDP entre A e B, quem que está entre A e B? O resistor R2. Então, ó, a DDP2 vai ser quem? O R2 vezes a corrente. O R2, então, ó, o U2 vai ser o R2, que vale 60, vezes a corrente, que é 2. Então, é 120 volts. Essa é a tensão que o capacitor está submetido, 120 volts. Com isso, a gente vai para o nosso último passo, o passo final, passo 4. Usa Kiku. Capacitância, 2 microfarad, 2 vezes 10 a menos 6, vezes 120. Então, isso aqui dá 240 vezes 10 a menos 6 coulombs. E pela resposta é 2,4 vezes 10 a 4 menos 4 coulombs. Piece of cake. Isso daqui vai dar a alternativa B. Não é, Mirka? É. Beleza? Então, fechou. Foi difícil isso? Não.
Então, ó, você já sabe que se cair isso, você vai acertar. Não vou mudar, eu estou calmo. Na hora que você estiver pronto, eu tô pronto. Sempre assim. Então, vocês já estão sentindo aquele gostinho da vitória, aquele gostinho da aprovação. Não, 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 não. Você pegou uma parte do que eu falei e chegou a uma conclusão que você quis chegar para facilitar a sua vida. Ó, ó, na verdade, o que vai acontecer, esses resistores poderiam estar paralelos, mas o capacitor nunca conta. Você pensa assim, ó, o capacitor é um voltímetro ideal. Você precisa saber a tensão a qual ele está ligada, mas ele nunca faz parte do circuito. E ele está sempre em paralelo com algum resistor. Mas a configuração dos resistores pode ser qualquer coisa. Tá pronta, Nicole? Sim ou não? Sim. Então, ó, vamos para o nosso próximo desafio. Ah, ele atualizou aí? É, aqui ele tá com umas coisas novas também. Agora, vamos ver a beleza de um exercício de uma segunda fase de um vestibular que não tem muito amor na física na segunda fase. Ele soca a bota. Esse vestibular se chama Unicamp. Então, ó, a Unicamp sempre traz questões muito boas na segunda fase. São questões muito realistas. Mas nem sempre são questões simples. Tá? Vamos ver essa daqui. Os capacitores são um componente de circuitos elétricos que têm a função de armazenar cargas. O tempo necessário para carregar ou descarregar um capacitor depende de sua capacitância, C, bem como das características dos outros componentes que estão ligados no circuito. Tá bom. É a relativa demora na descarga dos capacitores que faz com que o desligamento de certos eletrodomésticos não seja instantâneo. O circuito da figura A representa o capacitor de 20 microfarad ligado a dois resistores de 40 quiloohms e 60 quiloohms, K é 10 a terceira, e uma bateria com uma força eletromotriz 12. A chave S é ligada no instante t igual a zero. E o gráfico da figura B mostra a carga no capacitor em função do tempo. Qual a diferença de potencial no capacitor de zero no instante 0 a 2 segundos? Ó, o que esse exercício ele pega você desprevenido? Porque assim, eu acabei de falar para vocês que a gente não vai levar em consideração o tempo de carga no capacitor. E esse exercício leva. Por quê? Esse exercício ele pega características do ensino superior e ele simplifica, tá? Então, assim, realmente, o tempo de capacitor, de carregar o capacitor importa? Claro que importa. Mas só que, para a gente no ensino médio, esse tempo é quase desprezível. Então, tem que tomar cuidado, tá? A Unicamp é cheio de fazer isso em exercícios de segunda fase. Mas você vai ver que não é tão complicado assim. Ó, não, cai na FUVEST também. Não, na FUVEST também. Na Unesp, não. Unesp, não. Aí esse ano vai cair na Unesp. Né? Essa característica de exercício aqui. Ó,
que vai acontecer? Ele falou a pergunta, vamos sempre ter um apego à pergunta. Vocês nem sempre têm um apego à pergunta. Vocês têm que ter um apego à pergunta, porque assim, o exercício deixa vocês atordoados e vocês não importa qual que é a pergunta. Vocês tentam descobrir a resposta em adivinhar. Aí fica difícil, né? Então, ó, olha o A. Qual é a diferença de potencial num capacitor em T igual a 0,2 segundos? Ele quer a diferença de potencial. Ele falou um monte de coisa, mas para a gente achar a diferença de potencial, a gente tem que lembrar que a gente usa Q. E o gráfico é de carga no capacitor em função do tempo. E ele falou no exercício a capacitância. A gente tem informação da capacitância. Ele fala que a capacitância é de 20 microfarad. Então, ó, o que a gente tem de dados aqui, ó? A capacitância 20 microfarad, a resistência A vale quanto a resistência? Resistência A vale 40 e a B vale 60. Então, ó, resistência A vale 40 kΩ e a resistência B vale 60 kΩ e a voltagem é de 12 volts. Ó, presta muita atenção, vocês não sabem ler gráfico, e isso é grave. Olha só, ele quer nos 2 segundos. 2 segundos é exatamente esse pontinho aqui. Aí você fala assim, oh, que legal. Só que, ó, 2 segundos, né? Se a gente for ver 2 segundos, saiu daqui. E a gente tem que descobrir qual que é o valor da carga que está no eixo Y, que é esse aqui. Caiu num lugar que não tem número. O que você faz? Conta. 1, 2, 3, 4. No 40 deu 4 tiquinhos. Então, quanto que vale cada tique desse? Vale 10. Então, quer dizer que esse ponto vale 50 ohms. Então, você vem aqui todo feliz, Celerlap, coloca 50, cuidado, vezes 10 a menos 6. Tem que olhar a unidade aqui, hein? Se você não olhou a unidade aí, ó. A capacitância, 20 microfarad, 20 vezes 10 a menos 6. E atenção, ó, cortou. Então, quer dizer que nesse intervalo de tempo, a DDP é de 2,5 volts. Beleza? Foi difícil isso? O que vocês acharam? Esse do gráfico? Ó, 40 é o quarto risquinho. 1, 2, 3, 4. 40 dividido por 4 é 10. Então, significa que cada risquinho vale 10. Se esse é 40, o próximo risquinho é 40 mais 10, 50. Só que tem que tomar cuidado. A unidade aqui, 10 a menos 6. Então, é 50 vezes 10 a menos 6. Sim ou não? Sim. Então, para entender foi. E para fazer lá na hora, não dava para fazer? Vocês iam apavorar. Você fala assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Tem um gráfico no tempo. Nunca vi isso. Apavora. Ia apavorar. Eu não ia colocar a unidade ali, não. Tem que tomar cuidado, hein? Ó. Então tá. Num outro instante, a corrente no capacitor é 150 microampere. Quanto vale a corrente IB no resistor nesse instante? Ó, o que ele falou? Ele falou que essa corrente aqui, o IC, vale 150 microampere.
ampere. Tá? É isso que ele falou. 150 microampere. Ele falou... ele fala que é num outro instante de tempo. É de 150 microampere. Ele quer saber quanto que vale o IB. Detalhe. Se está passando corrente, você pode ver que essa corrente já é pequena, né? Microampere e tal. Não, não é não, porque aqui tá tudo em quilo, tá? Tá passando uma corrente aqui. Se está passando uma corrente aqui, significa que o capacitor não está totalmente carregado. Tá bom? O capacitor não está totalmente carregado. E a gente precisa achar quanto que vale essa corrente IB. E aí, vocês têm alguma ideia para fazer esse entender? Ó, o U aqui é igual ao U aqui. Isso é verdade. Isso é verdade. Ó, eu vou copiar esse cara aqui, vamos levar ele para um outro cenário que vai ser importante. Ele. Não, dá porque tem um hertz do circuito. Ó, quando você se encontra numa situação dessa, que não parece que a gente não sabe muito o que está acontecendo, porque ó, a gente sabe que esse daqui vale 150 microampere. É microampere mesmo? Eu fiquei com a impressão que era. É. E eu quero descobrir quanto que vale esse. Vamos ao que a gente sabe. O que a gente sabe? Isso daqui é um nó. Mas você falou que sempre quando tem um capacitor lá, quando tem um capacitor carregado, isso não é nó, então estaria todo mundo em série. Mas como está passando corrente, o capacitor não está carregado. Então, ó, esse é o ponto A e esse é o ponto B. É um nó. O que a gente sabe? A primeira coisa que a gente sabe é o quê? Vocês sabem falar alguma coisa que vocês sabem daí? Não, sem ser as coisas que eles deram no texto, né? RE é 40 e o RB é 60. Esse aqui é 40. E esse aqui é igual a 60. Bem, o que a gente sabe? Se isso tem um nó, a corrente IA é igual à corrente IB mais IC. Isso é com certeza. Tá? Isso a gente sabe, com certeza. Outra coisa que a gente sabe, com certeza. A DDP do circuito, epsilon, é igual a DDP no A mais a DDP no B. Tem que ser. Sempre é assim. Tá? Quanto que vale a DDP no A? A DDP no A eu posso usar a URI. É a corrente A vezes a resistência A. A DDP no B vai ser quem? A corrente B vezes a resistência B. Ok até aqui? Sim ou não? Tá. Agora eu vou fazer as manipulações. Por quê? Eu não tenho informação nenhuma sobre o A. Então eu vou escrever assim, ó. O A vai ser IB
mais IC vezes a resistência A mais IB vezes RB. Ó, matei o exercício. Por quê? Vou até escrever ele mais no centro. Ó, matei o exercício. Por quê? Quanto que vale o E? O E vale 12. Quanto que vale o IB? O IB é o que eu quero descobrir. Mas o IC, eu sei que vale 150. Tá? Eu sei que é micro. Então, ó, eu vou deixar... Não posso. 150 vezes 10 a menos 6. A resistência do A, eu sei, 40. 40 vezes 10 a terceira. A corrente B que eu quero saber. E esse daqui vale 60 vezes 10 a terceira. Pronto. Todo mundo em função de B. Então, ó, vai ficar 12 é igual a 40 vezes 10 a terceira IB. Aqui vai ficar 10 a menos 3 vezes 150. Aqui vai dar 0,15. Isso aqui meio que não vai importar. Mais 60 vezes 10 a terceira IB. Então, ó. Opa. Peraí que eu esqueci de multiplicar o 40, né? Então é 0,15 vezes 40. 0,15 vezes 40. Deu 6. Então, esse termo aqui é 6. Então, 6 agora isola. Dá para somar esses dois, está na mesma potência. Então, 100 vezes 10 a terceira IB é igual a 6. Então, IB vai ficar 6 dividido por 10 à quinta. Ó, o 10 à quinta tem 2 zeros aqui. O 3 deu 10 à quinta, somei. Então, isso aqui é 60 vezes 10 a menos 6, que é igual a 60 microampere. Essa é a corrente que passa no IB. Se eu sei a corrente IB, se ele perguntasse a corrente A, eu também descobriria. Se ele perguntasse o tempo, também era possível descobrir. Então, ó, você viu que eu usei só informações que a gente já sabia de antes. Então, o capacitor é um novo elemento? É um novo elemento. Mas a gente não meio que não usa ele dentro do circuito. A gente usa as informações que a gente tem do circuito normalmente. Ele fica meio de escanteio, assim, certo? Então, a gente não usa diretamente as informações que a gente tem. A gente não usa ele, tá? Com isso daqui, agora eu poderia calcular qualquer coisa. Por quê? Se eu sei a corrente no B, eu sei quanto que vale a DDP. Se eu sei a DDP, eu sei a capacitância. Se eu descobrir a carga, eu sei quanto tempo passou. Então, eu posso fazer várias coisas. Tá muito claro isso? A última divisão? Foi meio malandra mesmo, ó. Eu vou explicar aqui, ó. 6 vezes 10 a menos 5. Só que 10 a menos 5 é feio. A gente sabe que 10 a menos 6 é microcoulomb. Então, o que eu fiz? Eu acrescentei um zero e subtraí um menos 1 ali. Tá? Porque esse 10 a quinta, quando ele passa para cima, ele fica 10 a menos 5. Potência, ela pode passar para... Se ela está dividindo, ela passa multiplicando e você só troca o sinal do expoente. Foi isso que eu fiz aqui para cá. E aí, para aparecer o microcoulomb, eu acrescentei o zero e subtraí menos 1. Então, ficou 10 a menos 6 aqui em cima. Show? Então, ó, todo mundo fera. Alguma dúvida? E aí, aquela carinha sorridente? Ou a carinha de tristeza que chora sangue? Então, se rolou o carinho da felicidade. Então, ó, fazer o último aqui. Você viu que só tem 4 questões aqui, né? Eu fui burro e coloquei a primeira aqui. A primeira
A gente pode até fazer a primeira, que é uma questão de energia. Porque a resposta está errada, mas a gente pode fazer ela depois, tá? Eu vou fazer a 4, se der tempo eu faço essa primeira. A 4 fala assim, ó, um resistor de 3 ohms é ligado em série com um capacitor de 4 microfarad. E a associação assim obtida é conectada aos terminais de uma bateria de 12 volts. Quando o capacitor está completamente carregado, é correto afirmar que a diferença de potencial em volts nos terminais do capacitor e dos resistores são, respectivamente... Sacou? O que está rolando? Deixa eu pegar um desenho. Essa internet é mágica. Como as pessoas viviam sem internet? Ah, você acha difícil saber esse negócio das unidades aí, Heitor? Precisa... Eu vou pedir para a Gabriela, vulgumenta, fazer uma revisão dessas unidades com vocês, então. Ó, o circuito é esse daqui, tá? Muito parecido com esse, pelo menos. O que a gente sabe? Tá todo mundo em série. O capacitor está carregado. Qual que é a consequência do capacitor estar carregado? Muito bem. A consequência do capacitor estar carregado é que não passa corrente. Então, se não passa corrente, né? Ou se não passa corrente, quanto que vale o DDP? Não tem corrente. Quanto que vale a diferença de potencial no resistor? Lembrando que aqui é 12. Né? Zero. Não tem corrente, é zero. Então, todo o potencial vem no capacitor, 12. Alternativa A, de amamos capacitor. Capacitor é vida. Sem capacitor não sobreviveríamos. Entender essa magia? Um exercício mais simples desse poderia ser uma questão do Enem, tá? Então, ó, se tudo faz sentido, fala de novo. Ó, se o capacitor está carregado, significa que não passa corrente. É simples assim. O capacitor não está carregado, não passa corrente. A gente tem que lembrar que se não passa corrente, a DDP no resistor é URI. Se não passa corrente, a DDP no resistor é zero. Como a bateria está produzindo uma DDP de 12, toda essa DDP está no capacitor. Entendeu? Pera. Tá? Então tem que ser coisas simples assim. Por quê? Isso daqui é um circuito RC. Circuito RC, para você achar realmente as coisas, achar a corrente, achar tudo, você precisa resolver uma equação diferencial. Ninguém nunca vai perguntar isso para vocês. Tá? Então não será o caso. A não ser que seja uma questão do I, que é o que a gente vai fazer agora. Tô brincando, não é? O... É porque assim, ó, na verdade, o que acontece é o capacitor carregou.
Eu não fiz conta nenhuma. O capacitor carregou. Ó, vou voltar lá. O capacitor carregou. Se o capacitor carregou, não passa corrente no circuito mais. Passa a corrente até o capacitor carregar. E ele carrega rápido. Hein? Então, ó, o capacitor carregou. Não passa corrente no circuito a mais. Se não passa corrente mais no circuito, não tem diferença de potencial em cima do resistor. Toda a diferença de potencial está no capacitor. Entendeu? Show. Então, ó, vamos para o exercício 1. Não liguem-se às alternativas, porque não tem uma alternativa correta. Tá? Um capacitor previamente carregado com uma energia de 4,5 joules foi inserido no circuito resultante da configuração mostrada acima. No instante t igual a 0, a chave S é fechada e começa a circular no circuito uma corrente I com I0 maior que 2 ampere. Então, quer dizer que no momento inicial está passando 2 amperes nessa corrente. Então, ele ligou, naquele instante que ele ligou, passou 2 amperes. Diante do exposto, ao ser alcançado o regime permanente, ou seja, a corrente zero, o módulo da variação da tensão em volts entre os terminais do capacitor desde o instante zero é... Ó, não é um exercício maligno igual vocês estão pensando aí, não. Ó, por quê? Ele fechou a chave. Na hora que ele fechou a chave, eu sei que a corrente que está passando aqui vale 2 amperes. Pergunta, se a corrente que está passando aqui vale 2 amperes, quanto que vale a diferença de potencial nesse resistor? Resposta. Isso, muito bem. 4. Porque o U é igual a R vezes I. O R vale 2, o I vale 2, isso é 4 volts. Se é 4 volts, qual que é a diferença de potencial que tem aqui? Não, eles estão em série. Se eles estão em série, a corrente é a mesma e o potencial é diferente. Só que a soma desses dois potencial tem que dar o potencial total. Então, se o potencial aqui é 4 e o total é 5, o potencial aqui tem que ser 1 volt. Então, esse é a diferença de potencial do capacitor. Por que eu fiz isso? Tenho as informações do circuito no instante zero. Porque ele me deu a energia. Energia é 4,5 joules. Eu tenho informação... Do que eu tenho informação? Eu tenho informação da energia e da capacitância. Ele me dá a capacitância. Ele fala que essa capacitância aí é um que está no desenho. Tá? Bem, se eu tenho a energia, eu tenho a capacitância, eu sou capaz, por exemplo, de encontrar a quantidade de cargas que tem nesse sistema. Ou eu sou capaz de encontrar a tensão em cima desse resistor. Desse capacitor, por exemplo, né? Na verdade. Então, ó, como que eu sei? E é igual a Q U ao quadrado sobre 2. Eu sei o... Não, Q ao quadrado. Esse U ao quadrado sobre 2. Então, quando ele está totalmente carregado, ó, 4,5, o C vale 1, o A ao quadrado sobre 2. Quando ele está totalmente carregado, a tensão dele é 9. É 3, desculpa, 3 volts. A tensão dele é 3 volts. Quanto que vale a tensão inicial dele? 1 volt. Ele quer saber a diferença, porque isso daqui é quando ele está totalmente carregado.
Quando ele está totalmente carregado, ele tem essa energia. Tá? Então, qual que é a diferença de potencial nesse intervalo de tempo? 2 volts. A alternativa correta seria a B, de bola. Ó, aqui, essa corrente de 2 amperes é no instante que ele fecha a chave. Então, você entendeu como que eu achei esse 1 volt? Tá. Ele falou que a energia do capacitor é essa. O capacitor só tem essa energia quando ele está totalmente carregado. Se ele está totalmente carregado, não passa mais corrente no circuito. Tá certo? Então, ó, quando ele está, para ele ter toda essa carga aqui, ele vai ter uma tensão de 3 volts. Então, quando ele está totalmente carregado, a tensão que vai ter nesse capacitor máxima é 3 volts. Então, a diferença de potencial tem do instante zero, aqui a diferença de potencial no instante zero, ao instante que ele está totalmente carregado, é de 2 volts, que é o que ele queria saber. Tá? Você entendeu por que eu fiz essa conta aqui? Agora, beleza. Qual que é o erro do exercício? Esse número aqui não poderia ser menor do que esse, tá? Então, por isso que furou a questão. A questão tá furada. Então, não tem como esse número aqui ser menor do que esse, porque significa que tem uma diferença de potencial aqui, tá passando corrente ainda no circuito, tá? Então, ele tinha que colocar um pouquinho mais de energia nesse circuito aqui, tá? O correto aqui seria ter, vamos pensar, 12,5. Tem que ser um capacitor que tem uma energia de 12,5 joules. Aí ia dar certo. Aí ia consumir toda a energia, toda a DP e tudo mais. Beleza? Tudo faz sentido? Então, ó, fechou. Voltarei amanhã, hein? Amanhã especial. Amanhã especial. Aí, como amanhã é uma antecipação da aula de segunda, eu vou falar uma aula de física e uma aula de matemática. Tá? Então, show de bola. Até amanhã.